Dá pra usar. Oi, Pro, tudo bem? Pro, você teria dicas para melhorar meu método de estudo e conseguir notas maiores? Como você estudava quando era universitária? Bom, acho importante a gente... Bom, vamos lá. Eu elenquei 10 estratégias, sim, 10 estratégias na falta de uma, para melhorar a performance nas avaliações, para melhorar o rendimento nos estudos e acho que principalmente para vocês aprenderem aquilo que realmente importa. Primeira estratégia que eu considero imprescindível: você precisa descobrir como você aprende. Existem 4 tipos de aprendizado principais. Tem pessoas que aprendem pelo visual, ou seja, elas precisam de recursos imagéticos, digamos assim, fotos, gráficos, mapas mentais, desenhos, tabelas. Ela vai aprender tudo com aquilo que é recurso visual. Tenho ainda o aural, que é aquele que aprende a partir de estímulos auditivos, principalmente. Então ele tem uma melhor performance, um melhor rendimento nesses estudos quando ele usa podcasts, gravações das aulas, quando ele pratica leitura em voz alta, por exemplo. Então pega um texto e fica lendo ali para ele mesmo. Pode parecer estranho, mas eu garanto a vocês que funciona. Pode participar também de discussões, debates, que ele, além de se ouvir, escute também a opinião de outras pessoas. Eu tenho o terceiro tipo, que é o sinestésico. Esse sinestésico, ele vem de movimento. É o famoso botar a mão na massa. Então são pessoas que só aprendem não, né? Mas que aprendem preferencialmente fazendo uma determinada ação. Então, o que é melhor para elas? Desenvolverem estudos de caso ou casos clínicos, participar de resolução de problemas, que englobe todos os sentidos, visão, audição, o tato. O quarto e último é a escrita, é a leitura. Vocês já devem ter visto, com certeza, na internet, eu acho lindo particularmente, aqueles resumos todos coloridos e com a letra bonita e as purpurinas. Para pessoas que aprendem por leitura ou por escrita, esses resumos eles são bastante eficazes. A pessoa que ela precisa de fato escrever as anotações da aula, o que o professor está falando, depois ela vai fazer a leitura. Além disso, ela pode também utilizar artigos, utilizar livros. Então veja que interessante, às vezes a gente usa esses resumos todos coloridos porque a gente acha lindo, mas não é um jeito legal da gente aprender. E vale ressaltar também que não necessariamente você só tem um tipo de aprendizado, tá? Às vezes você pode ter todos eles, o que a gente chama de multimodal. Então, por várias estratégias que você pode utilizar, mapa mental, escutar um podcast, uma gravação, você aprende da mesma forma. Então, é legal explorar todas essas técnicas. Segunda estratégia, defina um padrão, uma rotina de estudos. Já dizia o professor Pierluigi, estude um pouquinho todos os dias. Se você não sabe quem é o professor Pierluigi, ele é o autor de diversos livros. Ele é um professor, obviamente, e ele é o autor de diversos livros. Eu tenho um aqui, eu só preciso achar um minutinho. Esse livro particularmente, ele é para docentes, ele é para professores, mas existe esse daqui, que é um livro para alunos, e tem ainda este daqui, que é um livro para os pais desses alunos ajudarem nos estudos aí, enfim, nesse ecossistema estudantil. E o que é definir um padrão, uma rotina de estudos? Muitas pessoas pensam que estudar é sentar ali na cadeira e ficar horas e horas e horas e horas e horas lendo o mesmo assunto até a completa exaustão. Tem artigo científico, inclusive aqui embaixo tem artigo científico mostrando que esse não é o ideal. O que é proposto principalmente? Estudar um pouco todos os dias. Já estou ficando até repetitiva, né? É muito melhor você alternar entre tópicos e estudar um pouquinho deles todos os dias, né? Do que você simplesmente pegar um único tópico e estudar até a exaustão. Outra coisa muito interessante dentro desse padrão de estudo é o que você vai estudar. Então, por exemplo, se você for estudar anatomia, o ideal é que você segmente esse conteúdo de acordo com a localidade. Então, eu vou estudar membros superiores, membros inferiores,
tronco, cabeça, pescoço. Já se você for estudar fisiologia, o ideal é você separar por sistemas. Sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema esquelético e assim por diante. Terceira estratégia. Essa pode parecer até um pouco esquisita, mas funciona e muito porque eu utilizava bastante. Estude disciplinas diferentes em locais diferentes. Então imagina que você separou ali na sua casa, no seu quarto, enfim, em algum lugar, um cantinho para você estudar, você pôs sua escrivaninha, tipo, mais ou menos que nem tá aqui, né? Meu ambiente onde eu dou aula. Ali é o seu precious, né? O seu precious. Nem sempre isso pode te ajudar. Vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você precisa lembrar alguma história? Você viveu uma determinada situação com alguém e essa pessoa te contou uma história e tal, e você falou, cara, eu preciso lembrar o que essa pessoa estava falando. O que a gente faz? A gente se transporta para aquela situação, a gente tenta reviver aquela situação. A gente tenta lembrar do ambiente, se tava chuva, se tava sol, se tava frio, se tava calor, que roupa eu tava usando, que roupa a pessoa tava usando, sobre o que a gente tava falando. Então eu crio todo um ambiente para tentar recuperar na minha memória, por dentro de um contexto, o que aquela pessoa estava falando naquele momento. Quando a gente fala em estudar em locais diferentes, a premissa é a mesma. Se, por exemplo, você estuda bioquímica na sala, você vai associar aquele conhecimento com aquele local, com a posição que você estava sentada no sofá, com o que você estava bebendo no momento, a gota do café que caiu no seu caderno. Tudo isso vai ajudar você a criar memórias para fixar esse conteúdo. Quarta estratégia, estude em grupos. A gente fala muito de uma tal de pirâmide do conhecimento, ou pirâmide da aprendizagem. Ela vai do topo para a base em percentual de aprendizagem. Então ela vai categorizando, por exemplo, apenas leitura, 10% de aprendizado. Quando a gente escuta, 20% de aprendizado. Quando a gente apenas visualiza, 30% de aprendizado. E assim ela vai evoluindo, sendo que o nosso entendimento, ele atinge um máximo 95% quando a gente ensina alguém. Pega o seu pai, pega a sua mãe, pega seu namorado, seu amigo, seu cachorro, seu bichinho de pelúcia, pega o que você quiser e dê aula para eles. Pega a Alexa, se tem uma Alexa em casa, fala, Alexa, eu vou dar aula para você hoje, tá bom? Isso vai te ajudar muito. Quinta estratégia, torne as disciplinas contínuas, como se fossem em camadas. Então imagina que no primeiro semestre você estudou anatomia. No segundo semestre você vai estudar fisiologia. Você vai ver ainda o corpo humano, você vai ver os mesmos tecidos, os mesmos órgãos, só que você vai ver de um outro ponto de vista. Então, em vez de colocar todo esse conhecimento dentro de caixinhas e ir armazenando um monte de caixinha nas estantes, nas prateleiras, pega a mesma caixinha e só vai botando coisa lá dentro. Por exemplo, você estudou em anatomia a estrutura de um fígado. Já em fisiologia, você vai estudar o funcionamento desse tecido. Em vez de você colocar em duas caixinhas separadas, coloca um dentro do outro. Então, naquele resumo, naquelas anotações da disciplina de anatomia, você vai complementando com as informações que você está aprendendo agora em fisiologia. Para a gente evoluir ainda esse nível, agora você tem fisiopatologia, você vai ver doenças relacionadas a sistemas corporais, por exemplo, doenças relacionadas ao fígado. Então você já tem a parte anatômica, agregou a parte funcional e agora você tem a parte funcional dentro de uma doença, ou seja, né, a parte disfuncional. Um fígado normal funciona assim, é assim, parece assim. Um fígado doente é assim, funciona assim, parece assim. Sexta estratégia, coloque a teoria em prática. A gente aprendeu lá, por exemplo, em farmacologia, quanto maior a superfície de contato, mais rapidamente a reação ocorrerá. Aí você simplesmente aceita e fala, ah, ok, por que você não põe em prática? Então chega na sua casa, coloca ali 2 copos de água, por exemplo, pega um comprimido intacto, coloca em um.
pega um outro comprimido, macera e coloca no outro. E observa isso acontecendo. De fato, agita o copo e você vai perceber que naquele que estava macerado, a dissolução foi muito mais rápida. O comprimido, ele se dissolveu mais rapidamente. Então é uma forma também de você fixar aquela teoria e na hora que você precisar resgatá-la, por exemplo, para fazer uma prova, fica muito mais fácil você lembrar do experimento do que lembrar apenas do conceito isolado. Estratégia 7. Estratégia 7. Organize o conteúdo que você vai estudar antes de começar a estudá-lo. Hoje você vai rever a matéria sobre carboidratos. Aí você começa lá, o carboidrato, aí você fala do tipo, aí você fala do metabolismo, aí você fala da importância, aí depois você fala da digestão, aí você fala das fontes alimentares, depois você fala da estrutura química e aí você termina em metabolismo. Não tem uma linha, uma sequência lógica para que você estabeleça esse raciocínio. Antes de começar, cria um sumário, igual a gente vê em livro, ó. Vou aproveitar que eu tô com o livro aqui. Blogueira. Sumarize tópico por tópico. Vou começar falando de definição, vou passar para tipos, vou falar de fontes, digestão, absorção e vou finalizar em metabolismo e excreção. Vamos lá para a estratégia 8. Nervosismo pré-avaliação. Professora, eu estudei, mas aí vai começar a prova, eu vou ficar super nervosa, não sei o que eu faço. Se o teu problema está em fazer prova, então eu consigo estudar, eu consigo, tudo que você falou até agora, prof, eu consigo incorporar na minha rotina, mas chega a prova, eu fico nervosa. Comece a estudar provas. Pegue simulado na internet, pega questão de concurso, pega teste, pega quiz. O que acontece muito? O que eu percebo na minha prática? Que é onde os alunos mais têm problemas. 2 pontos aqui. O primeiro deles é um mau gerenciamento do tempo. Tem 3 horas para fazer a prova e ele termina em 30 minutos. Dificilmente você consegue ir bem terminando a prova em 30 minutos, a não ser, né, que você já tivesse as respostas anteriormente. Porém, via de regra, vamos dizer normalmente, uma prova de 20, 30 questões, ela não tem tempo hábil de você ler, interpretar, pensar, resolver a questão de forma correta em 30 minutos. Uma outra coisa também acontece, você tem 3 horas para fazer a prova, o cronômetro tá batendo 2 horas e 50 e você ainda tá na questão 3. Então eu não me preparei para começar a prova, ou eu demorei muito tempo em uma questão só. Se você está reconhecendo que tua falha, que teu problema está em alguma dessas coisas, comece a estudar usando avaliações, usando simulados, testes e principalmente cronometra o tempo, tantos minutos para cada questão, por exemplo. Se você se habituar a treinar ali com o cronômetro, a treinar ali com o relógio, a estudar com o relógio, dificilmente na hora da avaliação você vai ficar nervoso. Você já está acostumado, aquilo para você já se tornou natural. Segundo ponto que eu percebo que também dá muito problema e cai muito a pontuação em prova. Responder o que não foi perguntado. Vou dar um exemplo que isso aconteceu, é um exemplo, não é nem um exemplo, é um fato real. Vou contar essa história, que eu me lembro como se fosse hoje. Perguntei lá na prova, aluno, explique por que o rendimento da beta-oxidação é superior ao rendimento da glicólise. O aluno escreveu uma página de resposta explicando a via glicolítica, explicando a beta-oxidação, explicando para onde vai, falou do ciclo de Krebs, falou de fosforilação oxidativa, falou de um mundo inteiro. Ele tirou 0 nessa questão. Professora, por que você zerou minha questão? Aí você tem que explicar para o aluno, porque você respondeu algo que eu não perguntei. Então, atentem-se àquilo que está sendo perguntado. Como que eu sei o que está sendo perguntado, prof? Palavras de comando. Explique, cite, discorra sobre, compare, analise. Outra coisa importante ainda sobre desempenho em provas. Procure ali na questão o que se quer saber. Tem, por exemplo, a palavra por que ocorre, como ocorre, onde ocorre. Então veja, tem uma palavra de comando. Explique como ocorre a beta-oxidação e como ocorre a glicólise.
aí sim a resposta daquele aluno que eu contei para vocês estaria perfeita, estaria correta. Estratégia 9. Essa eu amo também, eu uso até hoje. Leve uma folha de sulfite em branco quando você for fazer a prova. O que você vai fazer? Vou ser bem prática aqui. Você vai ler o enunciado da questão e você vai resistir e não vai ler as alternativas. Identifica o tema, identifica a palavra de comando, identifica o que se quer saber e começa a escrever nessa folha sulfite. Escreve tudo que você sabe sobre aquele tema. Terminou? Aí sim você vai olhar as alternativas. Isso vai diminuir e muito a chance de você ficar em dúvida, principalmente entre aquelas duas, né, que a gente sempre fica no final, putz, não sei se é A ou se é a B. É mais ou menos um show do milhão da vida real. Ah, vamos supor que na letra A tá falando aumenta uma determinada coisa e na letra B tá falando diminui. Aí você fala, Putz, eu não sei se aumenta ou se diminui. a hora que você olhar pro texto ali da folha sulfite, você vai ver que você já escreveu aumenta. Você fala, maravilha, é a alternativa A. Estratégia 10, mais importante de todas. Cuide de você. Cuide do seu sono, da sua alimentação, pratique exercício físico e principalmente socialize com as pessoas. Dito isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas 10 estratégias realmente ajudem vocês. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!